Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns conectores de algumas marcas aqui e de vários tamanhos, e vou estar fazendo alguns testes aqui com fios de 1,5 milímetros, rígido e flexível, né? Então galera, esse primeiro que eu tenho aqui é um conector da Würth. Essa parte de trás aqui é para pôr a chave de teste, né? Ele é para até 450 volts, 32 amperes. Aí tem aqui a versão dele para 5 fios, também 450 volts, 32 amperes. E eu tenho aqui essa outra versão dele, que é somente para fios rígidos, né? Essa variante aqui é para 3 fios. E o teste fica aqui nessa parte de trás. Aí eu venho aqui com o Vago, essa variante aqui para 5. É um dos que a gente mais usa, né? De 0,5 a 2,5 milímetros. E entrada para teste aqui, na parte de trás. Aí eu tenho essa variante aqui, Vago, 0,5 até 2,5 milímetros também, só que para 3 fios. Né? Aí eu tenho aqui para fios flexíveis da Vago. Aqui a gente chama ele de Clap Vago 300 volts, né, 20 amperes, para fios de cobre, e fios AWG de até 450 volts, 32 amperes. Aí tem aqui uma versão para 3 fios, tá? As mesmas especificações do que as de 5. Eu tenho aqui um modelo antigo da Vago para flexível. Ele também abre aqui, Clap Vago, né? Esse daqui é para 3 e comparando, né? Comparando essas duas versões aqui, vocês podem notar que essa daqui é bem maior, né? Esse daqui é bem maior, então ele ocupa muito espaço na caixinha. Então por isso que a gente usa mais essa versão nova aqui. Galera, eu tenho aqui essa variante aqui de Vago para nessa parte aqui a gente encaixa o fio rígido, porque o rígido a gente apenas insere aqui. E desse outro lado aqui para fios flexíveis, então para isso a gente tem que apertar aqui. Só o problema é que para esses conectores aqui, ele é somente para 2,5. Então eu vou fazer esse teste aqui, por exemplo, com 1,5. Como eu falei, essa parte aqui a gente apenas encaixa, tá pronto. E vou encaixar aqui desse outro lado, a gente aperta, insere e solta, né? Ele fica preso. Só que como esse daqui é 1,5, essa parte aqui do flexível, ele não fica muito forte. Então, uma força aí de mais ou menos uns 2 quilos, ele já se solta. Já essa parte aqui com o fio rígido, ele já sustenta mais. Aqui é mais ou menos uns 10 quilos, e ele não solta. Mas o problema, como eu falei, é para o flexível aqui então, né? E para soltar, claro, é só girar. Esse daqui é o micro Vago que a gente fala, né? Esse aqui é mais para eletrônica, de 0,6 a 0,8 aí, né? São micro. A gente usa muito para telefone, para campainha e tal.
E ele tem uma vantagem aqui de organização, né? Então ele vem umas travinhas aqui, então você pode simplesmente encaixar aqui, ó, um dentro do outro, e ele fica organizadinho na caixinha, né? Como se fosse uma pecinha de Lego, né? Para tirar, simplesmente você desliza e você tem todas separadas. Então, vou fazer um pequeno teste aqui com esses vagos aqui. Vou pegar aqui um de 3, vago de 3. Coloco aqui desse lado. Com certeza vocês já viram esse teste em algum lugar. Bom, vou dar uma puxada aqui. Tô fazendo toda a minha força. É muito difícil. Ele não solta, nem mexe lá dentro. É muito difícil soltar. O de 5 também é a mesma coisa, que é o mesmo material, é a mesma maneira que foi fabricado, montagem. Então não é de se surpreender, é a mesma. Você pode fazer o que quiser aqui à vontade, que ele não solta. Apenas girando ele solta. Apenas girando. Agora eu vou fazer aqui um teste com o Devur de 3. Encaixei ali. Do outro lado. Estão encaixados. Agora vou fazer força aqui, puxar. Tá vendo? Tô puxando, ele abriu. Ele é encaixado, então é um material mais flexível, como vocês podem ver aqui, ó. Material flexível. Mas quebrou. Não foi muito legal esse daqui não, né? Esse para flexíveis, né? Também pode usar para rígidos, né? Então, os 2 fios dentro. E agora, força. Muito bom também. Não, muito resistente. Esse para flexível, realmente bom. Não abriu igual ao outro. Então esse modelo aqui está aprovado. Vou fazer um teste aqui com o vago de 3 para flexível. E vamos lá, puxar. Muito bom, pelo jeito aqui, ó, né? Segurou muito bem, não teve problema nenhum. Eu vou estar aqui agora fazendo uma demonstração com esse daqui. Um antigo da Vago. E agora, puxa. Bom, outro teste que eu queria fazer aqui é o seguinte. Vamos cortar ele. Vamos ver a resistência desse material aqui. Cortando ele na... Ó, bem duro, hein? Essa parte metálica de dentro, não? Juntamente com a parte protetora dele. Agora eu vou tentar abrir ele aqui. Nossa, destacou. Segura os fios, né? Dá pra ver aqui que são 2 partes. Tem essa camadinha aqui com essas garrinhas aqui, ó.
essas garrinhas aqui que prendem, pressionam nesse buraquinho, né? Juntamente com a outra garrinha, que não deixa o fio escapar. Eu vou abrir isso daqui para ver como ele é feito também, né? Tentando aqui pelas bordas, ver se eu consigo tirar a parte inteira. Bom, aqui já percebi que ele já é um pouquinho mais flexível, né? Do que aquele outro vago. Do que o vago para fios rígidos. Bom, aí galera, tá vendo como ele abriu super fácil aqui? Parte metálica dele, de dentro. Que é como funciona na hora que abre. Ah, e aqui para cada fio tem uma presilha. Para cada fio tem uma presilha aqui. Então são todos independentes. No caso desse outro aqui, para rígido, então ele tem uma barrinha para todos, né? Como você pode ver aqui, ele tem uma barrinha para todos. Agora esse daqui, o flexível, já tem uma para cada, né? Bom, e o nosso amigo aqui da Wurth, que reprovou no teste, vamos abrir ele para ver também como funciona a pegada aqui dentro. Bom, dá para ver que são duas chapinhas também. É o mesmo procedimento do que o da Vago aqui, né? Essa parte aqui é de cobre. Essa parte aqui, ó, de cobre. E essa outra aqui deve ser de aço, sei lá, porque é um material bem duro. Vou tentar cortar ele pra ver. Nossa, tem que botar muita força, é realmente de aço. Caraca, é muito duro. Esse daqui já é de cobre duro, né? Essa parte já é de cobre duro. Bom galera, um outro teste que eu ia fazer aqui é tacando fogo. Eu vou dar um espaço aqui, vou enroscar ele aqui no fio, aí já fica melhor. Vamos ver aí, galera. Dá pra ver que ele começou a pegar fogo ali, ó. Já pegou fogo. Só que não continua queimando. Ele queima por até um certo momento e desiste. Então, no caso de uma falha elétrica, algum curto-circuito, esse fogo não vai se alastrar. Esse fogo vai se apagar automaticamente. Olha aí, galera. Olha só, ele vai queimando ali, ó. E ele chega a um certo ponto, ele apaga. Bom, e é isso aí, galera. Quem gostou, deixa um like, comente aí, diga aí o que vocês acharam desse pequeno teste aí. Desculpa algum erro aí na produção. Se vocês tiverem dúvidas ou algum comentário, pode deixar aí, sem problema. Vou estar respondendo cada um de vocês, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.